Sejam muito bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião? Tudo no sossego? Tudo em Como paz. diria Tim Maia, eu quero sossego, né? Isso aí. Eu só quero chocolate. Preferia essa. Boa também. Não adianta vir com Guaraná pra mim, né? E antes de começar mais um super papo aqui com vocês, galera, quero pedir, se inscreva aí no canal, isso mesmo, deixe seu like, comentário, sugestão, compartilha o link aí, acione o sininho da rede social também, assim mais pessoas ficam perto da gente aqui, não só no Pare Ponto em Pauta, mas também com os nossos convidados que a gente traz aqui todas as quartas-feiras. E lembre-se, hein, Flavião? Apoia-se. Apoie-nos. Então, sua pauta lá, viu? Apoie-nos. Apoie-nos. Então, clique aí no link apoia.se/pareponto, saiba como ser um apoiador do canal e ter vantagens exclusivas, além de nos ajudar a manter esse projeto aqui no ar. E aí, Flavião? Qual que é a boa da semana, meu caro? Rapaz, assunto pro Pare Ponto em Pauta nunca falta, né? Até rimou, tá vendo? Nunca falta. A gente podia falar de um monte de coisa aqui, né? Poderia falar o quê? Poderia falar de eventos geológicos, né? Como aqueles que provocaram o tremor lá em Marrakech. Hoje, cara, não lembrava de um, Incrível, pelo menos né? recente, de aí, mais de 2.000 mortos, né? Mais de 2.000 mortos confirmados e muitos ainda a confirmar, porque existem milhares de pessoas desaparecidas sob os escombros e tudo mais. Mas é um assunto, eventos geológicos provoca esse tipo de coisa. A gente podia falar também de eventos climáticos extremos, né? Sul do país, né? E planejamento territorial. É uma combinação, cara, que tem vitimado muitas pessoas no Brasil nos últimos anos, né? E eu fiquei inconformado aqui, te falei antes, né? Porque tinha muita gente negando, né? Esse potencial desse super El Niño, como chamam aí, que enfim, acabou atingindo lá, principalmente algumas cidades do Rio Grande do Sul. De gente, inclusive político, meteorologista né? também, dizendo que o pessoal da imprensa está exagerando, não precisa, estão querendo criar pânico aí na população. E você vê, né? Acontece de novo. Exato. Enquanto tiver gente pensando assim, Flávio, Exato. realmente vai ser difícil. E é uma questão que o tempo tá jogando contra, né? Se é que a gente pode dizer assim. Porque essas situações, essa ocupação territorial desordenada, e às vezes não necessariamente em área de risco, mas áreas que não eram de risco passaram a ser, porque o volume de chuvas tem aumentado, a quantidade, a frequência das chuvas mais fortes tem aumentado. Isso me chamou a atenção, só te interrompendo, Flávio, você falou de lugares, né, de risco, diferente dos que aconteceram aqui no nosso litoral. Eu percebi que atingiu uma área lá que não era de risco, indústria que acabou, que era de um lugar totalmente plano, bem estruturado. Mas o volume de chuvas na cabeceira provocou, foi muito grande num curto espaço de tempo e provocou uma elevação muito alta do nível do rio. Caramba, e da água subterrânea fez enfim. São situações que a gente tem visto cada vez com maior frequência, né, e precisa ser pensado e agido de alguma forma, atuado de alguma forma, porque essas situações... Tem que fazer alguma coisa, né, Flávio? Tem que fazer. Como começa fazendo isso, Flávio? Planejamento territorial, né, plano diretor, discutir com a população, que tenha, na verdade... Aí a gente pode até abordar um terceiro assunto, poderia abordar um terceiro assunto, né? Que é o fisiologismo de muitos políticos brasileiros que estão mais preocupados com cargos e poder do que, de fato, enxergar esse tipo de situação. Tem gente que já está pensando na eleição municipal e estadual e por aí vai, e não tem olhado de fato para isso. Não é um mérito específico desse ou daquele, mas é uma coisa que precisa mudar, inclusive no país como um todo, e que as soluções precisam ser direcionadas, né? Mas esse é um assunto também que a gente poderia explorar mais aqui. Tem outros assuntos também, né? Eu acho estranho isso, né? Você até falou, é época de eleição e tudo mais, né? É estranho que você cuidar, né? Você preservar a integridade das pessoas, a vida das pessoas, essa preocupação de fazer planos, de conversar com a sociedade e tudo mais, não seja um agregador de votos, né? Exato. Então o cara, que você falou, o cara tá tendo outras preocupações que ele acha que vão fazer virar mais votos do que não necessariamente estar ali perto da população e cuidando dessas coisas de geologia que envolve... É que a gente entra numa questão curiosa, porque alguns termos estão desgastados, né? Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de valores, quais são os valores que de fato
importam e precisam ser colocados no topo da pirâmide aí para agir. É claro que a condição econômica é fundamental, é claro que o desenvolvimento é um negócio muito importante, mas a questão da vida, né, é uma coisa que ele tem que estar no topo e tem que estar na base, né? Pois é. Ele tem que estar nas duas pontas da pirâmide. E nem sempre isso é isso que acontece. Então, e aí dá para encadear com outro assunto. A gente podia celebrar a vida, né? Eu poderia falar nisso. Até porque a gente está em setembro, e setembro amarelo é um momento da gente conscientizar ou se conscientizar da importância de falar sobre o assunto, sobre o suicídio como prevenção, né? Que é um assunto super importante também e que, de fato, preserva vidas, tem a função de preservar vidas. Então, dialogar sobre esse tipo de assunto, esse tipo de pauta, é uma questão importante porque traz à tona o assunto e mais pessoas que precisam de ajuda, no final das contas, acabam se beneficiando disso. A gente passou por um momento, não necessariamente sobre a questão do suicídio, mas um assunto que gerou muito debate também foi o transplante de coração do Faustão, né? Sim. Você vê, começou como uma onda negativa, no sentido de dele ter algum benefício ou alguma vantagem por ser rico, enfim, por ter dinheiro, e no final das contas ajudou a conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos e por aí vai. Então é um motivo para a celebração da vida também. Celebração da vida que me é cara agora, né? Porque muito bem lembrado, hein? Olha aí, chegou aquele dia que eu tinha comentado aqui no Impauta para vocês mandarem presentes, ó. Daqui 2 dias, no dia 13, o avião completa 50 anos de vida. Parabéns, hein, Flávio? 13 de setembro, 50 anos. Obrigado. Você imaginava estar aqui no podcast com 50 anos? Não imaginava chegar no podcast. Tá vendo? Já é um motivo para celebrar. Porque no final das contas, eu fico feliz de chegar a essa idade fazendo o que a gente está fazendo aqui, porque é uma forma, uma abertura para aprender, para dialogar e para, no final das contas, descobrir sentidos para isso tudo, né? Ou um sentido para isso tudo, se é que ele existe, né? Citando Nietzsche. Olha aí, agora eu gostei, hein? Num livro do Viktor Frankl, o neuropsiquiatra Viktor Frankl, se não me engano o nome do livro é Em Busca de Sentido, né? Que é um livro incrível, e que ele fala: quem tem por que viver encara quase qualquer como. Então, assim, aí as questões que aparecem são questões que você tem que lidar com, e todo mundo tem seus perrengues que precisa enfrentar. Então eu fico feliz de chegar aos 50 na condição de enfrentar os perrengues, né? Esse é o mais importante. E só de você fazer essa reflexão, que enfim, é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? Que é a base de tudo, né? O seu propósito, a sua causa de vida. A gente cobra muitas vezes as empresas de terem isso e a gente não tem, às vezes, com nós mesmos. Exatamente. Né? Então começa com a gente ter isso, e muito legal te ouvir isso. E agora os próximos 50, que é a longevidade. Opa, né? Não, tô Sabe preparado. Eu tô zerando agora o primeiro trecho. Tô zerando o primeiro trecho e indo pro segundo trecho, que não necessariamente é o último. Mas Muito bem. Vamos em frente. Vamos a 100. Mandem presentes, é só me chamar aí no privado, daí eu passo o endereço certinho aqui. Vamos lotar aqui o Flávio de presente. Cara, parabéns, feliz de estar com você nesse momento. Obrigado, meu amigo. Super importante na sua vida. Obrigado. E que venham muitos mais e a gente junto aqui. É isso. Eu preciso citar uma outra coisa também aqui. Boa, vai lá. Você imagina que meu pai, enfim, uma das inspirações para descobrir sentido nessa vida, é uma das mais importantes. Na verdade, uma das coisas que me fez chegar do jeito que eu sou, um dos fatores mais importantes que me fez chegar hoje aos 50, da forma que eu sou, pro bem ou pro mal, né? Nos deixou no dia 5 de setembro, que foi meu pai. E, enfim, a vida é assim, né? Começam ciclos e fecham-se outros, não é isso? E ele dizia, nessa história da longevidade, ele dizia o seguinte, ele se foi com 85 anos, e ele dizia assim: filho, eu li em algum lugar que já nasceu a pessoa que vai viver 120 anos. E ele falava assim: eu acho que eu vou esperar para ver. Eu espero que de alguma forma ele esteja vendo isso daí que está acontecendo. Sem dúvida. E que a gente possa chegar aos 120 anos, ou esperar para ver a pessoa que nasceu. Tem estudos mesmo disso, cara. E acho que cada vez mais, Que loucura, né? Tomara. Tomara.
E qual que é o nome do seu pai mesmo? O Camilo Leles de Sales Neto. Camilo com 2 L's, Leles com 2 L's, de Sales com 2 L's e, pasme, Neto com 2 T's. Olha, podia ser Flávio com 2 L's também, viu? Essa é uma novidade. Ou com 2 V's. Mas... Então, a gente termina esse episódio aqui do Em Pauta, em homenagem ao Flávio Corbeto Escritores e ao seu Camilo também. Em homenagem à vida. Em homenagem à vida de todo mundo que merece. Também. A vida merece ser vivida. A vida é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros pela vida. Exatamente. Já diria o poetinha Vinícius de Moraes. Isso aí. Ele tá inspirado, é isso mesmo. Então, você, o que você achou aí? O que você tem um propósito de vida? Qual que é a sua causa? O que você está indo atrás aí para viver? Deixa aí também no seu comentário. É legal a gente compartilhar isso sempre, como eu disse, né? A vida faz muito mais sentido quando a gente entende o porquê que a gente está aqui. Então, conta com a gente pra gente ir junto nessa. Certo, Flavião? Certíssimo. Então, a gente espera no próximo Em Pauta ou também com o nosso convidado aqui nos episódios de quarta-feira. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Para e Ponto em Pauta. Parabéns, Flavião! Obrigado! Até mais!